Gente, como eu falei no começo, olha só, estamos começando hoje uma série de lives Casamento Extremo, tá? Nós vamos estar compartilhando com vocês pontos extremos, tanto para o bom como para o ruim, e nós encontrarmos qual é o equilíbrio ideal para nós tirarmos, para nós expulsarmos a insatisfação conjugal da nossa vida. Amém. Se depender de nós, não vai faltar satisfação conjugal. Por quê? Porque nessas lives nós vamos estar aprendendo a botar para fora tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos deixa desconfortáveis, né, amor? Verdade. Então vamos lá, gente. O tema dessa live de hoje é quando mulheres sábias casam com homens tolos. Gente, essa live, né, ela vem buscar trazer orientação e direção para muita gente, tanto para mulheres como para homens, tá? Será que aí as pessoas ficaram me perguntando, né? Aécio, será que o tema dessa live não está errado, né? Sempre tem aquele pessoal que está ajudando, dando dicas, né? E aí ele diz o seguinte, Aécio, como é que pode? Quando mulheres sábias casam com homens tolos. Aécio, se a mulher fosse sábia, ela não casava com um homem tolo. E aí a gente, né, olha, tem calma, tem paciência, vamos ver aí, tá? Será que é possível, né? Cara, é lógico, né, aí outros, cara, é lógico que se uma mulher sábia, ela com certeza saberia escolher melhor aquele com quem ela quem casar. Então, uma mulher sábia só pode estar casada com um homem sábio. É mais ou menos assim, amor? Ou não, né? Ou não, Ou né? de repente ela casou sem ser sábia e só se tornou sábia depois e ele continuou tolo. Pode ser também, né? Então, gente, olha só. Todo presidente, as grandes empresas, né, os grandes políticos, os grandes executivos, artistas também, né, em todo o mundo, eles precisam de fazer sucesso, mas muitas vezes ele não consegue fazer tudo só. Então, o que acontece? Ele precisa, os presidentes, os governantes, os empresários, os artistas, eles precisam de quê? De conselheiros, precisam de auxiliares, eles precisam de ajudadores por perto, para quê? Para eles poderem ter mais sucesso naquilo que fazem. No casamento, gente, o que foi que Deus fez? Deus fez, ele disponibilizou para as mulheres uma habilidade, ele disponibilizou para as mulheres essa capacidade de serem a conselheira, a ajudadora e a auxiliadora dos seus maridos. E não é qualquer auxiliadora, não é qualquer ajudadora, é a auxiliar ideal, a ajudadora idônea. Ou seja, a mulher é um lugar ideal para a sabedoria habitar. A mulher é um recanto da sabedoria. Deus já deu essa habilidade. Lógico que pode ser que tenha mulheres que não estão usando, mas você já tem essa habilidade, né, amor? Verdade. Então, gente, olha só. Além das mulheres serem sábias, né, gente, é óbvio, a gente sabe, a gente vê isso falando, as mulheres, tem muitas mulheres mais sábias do que os homens, concorda, amor? Sim. Concorda? Sim. Claro. Tu acha que ela vai discordar, né, do negócio desse, né, amor? Então... Não, mas assim, que tem, às vezes nem ela sabe que ela é tão sábia, nem ela tem a noção disso, né? Tipo, ela não se conhece, Não acha se conhece. que isso é tão distante, que ela nem usa essa ferramenta que Deus nos deu. Isso, então o que acontece? Tem muitas mulheres que são sábias, a grande maioria das mulheres, eu acredito que são sábias e são mais sábias até do que os homens, né? Eu sou homem e eu posso falar isso, tá? Não é defendendo a minha esposa não é sábia, ela é muito sábia. Eu estou defendendo as mulheres, eu estou defendendo as mulheres no geral, tá? Então o que acontece? Além das mulheres serem sábias, boa parte das mulheres, por natureza, já está lá, já vem de fábrica. A maioria das mulheres são mais sentimentais, as mulheres elas são mais românticas, as mulheres elas são mais sensíveis, as mulheres elas são mais amorosas e mais sensitivas do que os homens. Tem mulheres que não são,
Tem, lógico, como também tem homens que são. Mas a maioria, as mulheres têm todas essas virtudes, têm todas essas qualidades. Concorda também comigo, amor? Até aqui você concorda? Plenamente. Glória a Deus, que bom, Quando né? eu não concordar, eu vou falar. Então, gente, o que acontece? Porém, né, a mulher tem muitas virtudes. Porém, às vezes, quando essas virtudes se misturam com outros ingredientes, aí o que acontece? Quais são esses ingredientes? Uma mulher, quando ela está apaixonada, né, quando ela envolve paixão num relacionamento, ou a fé, ou os dois, a paixão e a fé, numa relação entre um homem e uma mulher, sabe o que acontece? Essa relação pode dar muito certo, mas ela também pode dar errado. Essa relação, quando mistura tudo isso, a paixão e a fé, algumas coisas podem não correr bem. Sabe por quê? Olha só, uma mulher apaixonada e uma mulher cheia de fé, ela olha para um homem que é um sapo e vê ele como um príncipe. Uma mulher cheia de fé e apaixonada por aquele cara, o cara pode ser o Shrek, pode ser um grosso, pode ser um ignorante, pode ser um cavalinho, mas ele olha para aquele homem e já vê aquele homem como algo magnífico. Por quê? Porque ela está apaixonada e ela tem fé. O pessoal não diz que o amor é cego, né, amor? O amor é cego, né? Eu amo, mas eu não consigo enxergar algumas coisas. Essa mulher que tem todas essas virtudes, sensível, romântica e tal, ela olha para um cara que às vezes é um cavalo e ela já vê ele, é um cavalheiro. Ela olha, sabe, para um homem que é carnal, que é um cara que é só carne pura, espiritualmente falando, e ela já vê esse homem espiritual. Ele não é espiritual, mas ela já vê ele espiritual. Gente, é um fato que uma mulher que já tem essa característica de edificadora, que a mulher, né, a mulher edifica a sua casa, quando ela já tem essa habilidade, quando ela também é equilibradamente apaixonada e também ela tem muita fé, gente, ela entra em um momento aí que é exatamente o que eu falei, precisa-se ter equilíbrio. Por quê? Porque não adianta só ela ter fé. É preciso que o marido, que o homem, ou o noivo, ou o namorado, também entenda sobre fé e paixão, também deseje, também aceite, também concorde com qualquer coisa que a mulher almeja e a coisa que a mulher vê nele. Né? Por exemplo, tem mulheres que dizem assim, eu vejo você um cara de muito potencial, você vai ser um grande profissional. Tem homens que acreditam, mas tem homens que não querem. Então você precisa entender se aquilo que você vê no homem, aquilo que você olha para ele, você consegue enxergar, se você não está sendo iludida demais ou se você também não está sendo mesquinha demais. Porque a mulher ela tem o poder de inflar ou de menosprezar. Ela consegue fazer demais ou fazer de menos. Então a mulher, eu falei, a mulher ela precisa fazer com que isso seja algo equilibrado, gente. Uma mulher que é equilibrada, que é apaixonada e que tem fé, ela pode sim fazer qualquer Zé Ninguém, qualquer Zé Mané virar um grande homem. Ela pode pegar aquele cara ali que não é ninguém e ela pode ajudá-lo a ser um verdadeiro exemplo de Jesus na Terra. Aí lembrando, né, que esse poder, tipo, quando a gente fala assim, que ela pode não é que ela vai transformar ele, né? Isso. Uma coisa que a gente quer deixar aqui bem claro, que o Aécio falou, mas eu vou aqui fortalecer, é que não é que a mulher ela tem o poder de transformar o marido, não é ela ajuda, né? Mas ele precisa querer, ele precisa ter esse entendimento que ele precisa crescer naquela área e que a sua esposa tá ali para poder te ajudar, te auxiliar a chegar naquilo dali, porque o que acontece é que muitas vezes assim, o marido é tolo, né? Vamos usar aqui
pelo nome do tema aí. O marido é tolo e a mulher sabe, então eu sou sábia, eu vou estar aqui. O meu marido não quer muita coisa, eu tô lá, profetizando na vida dele, né? Olha, eu vejo você um grande homem, eu vejo você... Aí ela vai dizendo um monte de coisa, mas se ele não se vê naquilo dali, se a crença dele é completamente diferente do que ela dá, gente, é dar murro em ponta de faca. Isso, né? Tipo assim, não que eu não tô falando aqui de milagre, eu não tô nada disso. Que Deus pode transformar uma pessoa? Pode. Que Deus pode transformar... Meu marido é um exemplo disso, né? Um milagre vivo. Que Deus transformou a vida dele. Mas ele deu liberdade para que o Espírito Santo transformasse a vida dele. Porque o Espírito Santo, ele é educado, né? Ele precisa deixar com que você tem que dar essa liberdade para que ele possa entrar e sim fazer a obra dele, cumprir o propósito a qual o Senhor quer na vida dele, né? Isso mesmo. Então, gente, reforçando, tá? Uma mulher que ela já tem esse espírito de edificadora, né? Ela já tem paixão por aquele homem e ela tem fé. Se o cara deixar, ela pode ajudá-lo a ele virar um verdadeiro exemplo de Jesus na terra. Ela pode pegar alguém que é um Zé Ninguém, um Zé Mané e fazer o cara ser o cara, tá? Porém, não basta só a mulher ser sábia, não basta só ela querer, não basta só ela ser apaixonada, não basta só ela ter fé. É preciso que o homem também entenda isso. É preciso que o homem queira receber essa ajuda e essas sugestões, tá? Tem inúmeras mulheres, escutem isso, tá? Inúmeras mulheres casaram mesmo sabendo que o seu homem não estava preparado e não estava pronto para ser o marido que ela tanto sonhava. Muitas mulheres casaram sem o cara estar pronto. Mas por que ela casou? Porque estava apaixonada. Por que ela casou? Porque tinha fé que ele ia mudar. Muitas mulheres casaram acreditando, não, quando casar, esse homem ele vai mudar, porque Deus vai fazer a obra. É assim, amor? O que acontece ali no casamento? Naquela hora ali tem um portal mágico. Eu acho que tem pessoas que acham que, mulheres, né, a maioria, que eu acho que tem homem também, mas assim, número menor, né? Os maiores relatos são das mulheres. Que parece, a sensação que a gente tem é que assim, eu vou casar, não, quando casar ele vai mudar. A sensação é assim, que no casamento tem um portal, né, tipo é um portal mágico, ou o pastor, o padre, o juiz tem uma varinha mágica. Tipo assim, eu os declaro marido e mulher, aí toca a varinha na pessoa, aí tudo se torna novo, né? Tipo, se ele era grosseiro, ele deixar de ser grosseiro, se ele era preguiçoso, vai deixar de ser preguiçoso. Não existe esse portal, né? Então, assim, às vezes é até a esperança dela mesmo, tipo, eu sou tão apaixonada por ele, mas eu queria muito que ele mudasse isso. Mas quando a gente casar, tudo isso vai mudar. A gente vai casar, vai estar morando junto e ele vai melhorar. E de fato, tem alguns casais que até dá certo, né? Quando ele reconhece, como a gente tem falado. Quando o homem ele reconhece que ele precisa mudar em algumas áreas, aí dá certo. Mas tem outra gente que não dá certo. Pelo contrário, piora. Piora, exatamente. Por quê? Porque não foi combinado antes. O cara entendeu que ele estava numa situação em que a mulher aceitou casar com ele daquele jeito, então para ele não, eu sou um cara que eu já tenho o perfil que ela quer casar. Ele não imagina que depois que ela casar, ela vai querer mudar ele. Porque como eu falei, o que acontece? Tem mulheres que casaram sabendo que o cara não estava pronto. Tem mulheres que casaram pensando assim, não, eu creio que ele vai mudar, sabe? Mas tem outras que ela pensou assim, como eu amo, como eu estou apaixonada e eu tenho fé, eu vou casar, a gente casa e depois eu ajeito ele, né? Depois eu ajeito ele, depois eu lapido ele e deixo ele exatamente do jeito que eu quero. E aí a coisa acaba se complicando. Às vezes a mulher, ela nem pensa e fala desse jeito, mas o caminho em que ela toma vai por aí, né? E muitas vezes ela acaba se frustrando. A fé, gente, e essa paixão que eu falei desde o começo, quando elas são corretas, ela ajuda muito.
uma paixão equilibrada e correta e uma fé equilibrada e correta, ela ajuda muito. Mas se a fé e a paixão tiver as motivações erradas, se ela estiver sendo aplicada de um jeito errado, gente, o sofrimento vai ser grande. É verdade. Né, amor? Hoje, muitos casais procuram ajuda, terapia, para consertar essas falhas, né, amor? A Carla Carvalho, beijo grande para vocês. Pastora Carla. Pastora Carla, perdão, pastora. É um casal que amamos muito, é lá de Brasília, são pastores da Videira, Comunidade Videira de Brasília. E aí ela fez um comentário aqui que é muito interessante e é verdade, né? Que ela fala assim, na verdade, o jugo desigual é pagar o preço. E é verdade. Muitos casais hoje, a mulher casa, o homem também, já sabendo que é um jugo desigual, acreditando no poder de Deus, que vai melhorar, que vai ser diferente. E muitas vezes, gente, isso não dá certo. Algumas vezes acontecem, mas não é uma receitinha de bolo, né? Vou fazer isso, simpatia, vou dar 7 pulinhos no mar, comer 7 grãos de romã e tal. Não funciona, né? Então... É verdade. Então essa fé, às vezes a fé quando ela é usada corretamente, ela dá certo, ela abençoa, ela potencializa, né, os resultados. Mas quando ela é feita com a motivação errada, ela só atrapalha. Porque Deus ele não vai se envolver em algo que está errado, com a motivação errada. Olha só um exemplo. A energia que eu gasto para ter fé que o homem pode mudar depois é exatamente a mesma energia que eu posso usar para ele mudar antes. Para ele mudar, para um homem ser transformado ou para ele melhorar antes de um casamento, sabe? Eu preciso entender e ter paciência, porque tem mulheres que dizem assim, não, se eu não casar logo, pode ser que a gente brigue e eu não case com ele. Ou eu não consiga mais ninguém. Eu não consiga mais ninguém, ou que não apareça alguém tão lindo, gostoso e maravilhoso como ele, né? Poxa, se o cara é tão lindo, tão gostoso e maravilhoso, mas tem alguns defeitos que você quer mudar, ele não está perfeito, ele não está pronto ainda. E aí, gente, eu estou falando aqui de fé. Você usar a sua fé para coisa errada, é a mesma energia que você gasta para fazer a coisa certa. Sempre que alguém age para ter fé com a motivação errada, você está levando o seu casamento, levando o homem, levando você a estar ignorando algumas etapas da relação. Está levando o casal, o casamento, a esposa a antecipar momentos que precisariam de mais preparo. Ela acaba não adquirindo alguns entendimentos para o relacionamento, acaba não entendendo, na realidade, algumas responsabilidades necessárias e até forçando aquele homem a ser o que ele não é e a ser o que ele não quer ser na realidade. Então, uma mulher, ela pode usar essa sabedoria e acabar que essa sabedoria acaba não sendo tanta sabedoria assim. Tem mulheres que realmente foram enganadas, né? A gente conhece homens que a mulher às vezes era cristã, era da igreja, ou era virgem, e ela dizia, não, eu não quero, só quando casar, e o cara dizia assim, não, eu quero casar com você, eu quero lhe dar uma família, mas ele só queria tirar a virgindade. Tem outras mulheres que o cara disse, não, meu amor, eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja porque eu lhe amo, eu vou ser da igreja, eu vou me batizar porque eu lhe amo, eu vou ler a Bíblia porque eu lhe amo, e depois que casa, acaba com tudo isso. Tem mulheres que realmente foram enganadas, o cara prometeu uma coisa e fez outra. Mas tem muitas mulheres hoje que estão frustradas nos seus casamentos porque elas mesmas geraram uma expectativa errada quanto ao seu marido. Tem mulheres hoje, dentro e fora das igrejas, mulheres que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus, que estão cobrando dos seus maridos algo que eles não prometeram a elas. Né, amor? Então, essa expectativa errada, criaram uma expectativa que o cara fica tentando, rapaz, como é que é isso? Eu casei de um jeito e agora eu vou ter que ser de outro, né? Então, nós precisamos entender e levar as mulheres a essa consciência, né? Poxa, quem era ele, quem é ele agora, o que você está querendo dele e o que é que ele está querendo receber de você nessa mudança? Seria lógico, né? Seria maravilhoso, um grande sonho
que todo marido entendesse o poder que a mulher tem para melhorar o casamento, a percepção que a mulher tem, que todo homem pudesse entender que a maioria das esposas só quer o melhor para o casamento. Seria muito massa se todo homem entendesse isso. Se todo marido entendesse Provérbios, capítulo 18, versículo 22, que diz: quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. Recebeu uma bênção do Senhor, é isso que diz Provérbios. Seria muito bom que todo marido entendesse isso, mas infelizmente nem todos os maridos entendem isso. Tem mulheres que sonham, o marido às vezes nem aceitou Jesus, nem conhece, nunca nem foi numa igreja, mas ela sonha que o marido seja igual ao pastor Josué Gonçalves, né, amor? Sonha, ai meu Deus, se o meu sonho é que meu marido fosse o Cláudio Duarte da próxima geração, que ele entendesse tudo de casamento. Ai, seria muito bom se o meu marido fosse igual ao nosso pastor. Seria muito bom se o meu marido fosse igual que o Luciano Huck é para a Angélica, porque o Luciano Huck deve fazer muita coisa pela Angélica. Entendeu, gente? Então, nós seres humanos, a mulher, nesse contexto que nós estamos conversando, gera expectativas exageradas muitas vezes, tá? Então, quando a mulher tá lá sonhando e tal, você precisa entender o seguinte, mulher: nem todo marido quer usufruir de tudo que uma esposa realmente pode oferecer. Talvez você, como uma mulher de Deus, você possa oferecer a ele intercessão, oração, palavra, conhecimento, mas muitas vezes o marido não quer receber isso. Tem maridos que ainda nem aprenderam a aceitar sugestões das esposas, os ensinos, as dicas, os conselhos que a esposa às vezes está querendo dar. Esses dias atrás, uma mulher entrou em contato com a gente pelo Instagram, perguntando o que era que fazia, porque o homem não tinha controle com o dinheiro e ela gostava de cuidar do dinheiro, mas quando ela ia falar para ele que ele tinha que aprender a trabalhar melhor com o dinheiro, ele não aceitava, ele não queria aceitar isso. Tem maridos que nem entenderam ainda, que nem quiseram receber. Nem todo marido acredita que precisa das mudanças que a esposa está propondo, né, amor? Sim, e aí também vale ressaltar a forma como se fala, né? Que é verdade que tem homem que é cabeça um pouco dura, só um pouco, e não dá crédito para a mulher. Às vezes, assim, a mulher é extremamente sensata, é uma mulher sábia, é uma mulher que ela busca cada dia mais ela melhorar em todas as tarefas que ela faz, mas o homem não reconhece isso. E aí também, às vezes, é a forma que a mulher se posiciona, a forma como a mulher fala, a forma como a mulher ela vai chegando impondo, tipo, aí vamos dizer que o meu marido ele não sabe conduzir com dinheiro, gasta tudo, compra coisas desnecessárias, não sabe aonde investir. E eu sei porque eu já trabalho nessa área financeira, então eu tenho muito mais habilidades. Então aí eu chego lá e digo assim: olha, tá tudo errado, você tá fazendo tudo errado, não é assim não, deixa eu fazer aqui, porque Bicho você burro. não sabe. Gente, ele não vai fazer. É verdade. Desse jeito não vai fazer. Então assim, como Deus ele nos deu essa ferramenta para a mulher, que é a sabedoria, a gente consegue sim fazer. Claro, não é que eu estou dizendo que nós temos o poder disso, né? Eu vou dizer de novo, que a responsabilidade do casamento não está na mulher, eu não concordo com isso. A palavra de Deus diz que a mulher edifica o lar, mas ela sozinha, gente, ela não consegue segurar um casamento. Casamento não é de uma pessoa. Nem tem estrutura para isso, né? Nós não fomos criados para isso. Então, às vezes, erroneamente, as pessoas quando vê que um casal separou, aí fala assim: mulher, pelo amor de Deus, é porque a fulana, tu tem que ter sabedoria, mulher, vai orar, se cala e não sei o que. Vai pra vigília, né? E o homem tá lá pintando e bordando, é matar aquela mulher, porque aquilo, a nossa estrutura não é para isso. Agora sim, é óbvio, quando Deus diz que nós somos uma mulher, a mulher sabe, ela edifica o seu lar, ele tá falando dentro de um conjunto a qual o homem, ele tá
tá fazendo o papel dele, que é governar a casa. Ele tá governando a casa e eu como edificadora. Aí sim, a gente é o casamento perfeito. Porque ele tá fazendo o papel dele e eu tô fazendo o meu. Mas o homem não tá fazendo o papel dele. E eu sozinha querendo edificar a casa e o outro lá desmanchando, realmente é quase impossível. Vai ficar muito pesado, né? Então, a dica que eu falo, assim, a dica que eu dou aí para as mulheres, mesmo que o seu marido esteja sendo um pouco tolo e você está entendendo que o seu pensamento ou Deus te deu uma direção, busque aprender como se falar, o comunicar, que às vezes você está falando certo, mas a forma que você está falando está errada. É verdade. Então, eu estou falando aqui de algumas coisas que às vezes a gente acha que o marido está querendo uma coisa que a mulher quer e muitas vezes ele não quer. Nem todo marido, eu falei isso na nossa live semana passada, nem todo marido, ele enxerga, ele percebe o casamento como uma mulher. Nem todo marido olha para o casamento e diz assim, as minhas necessidades não são as suas necessidades. Eu olho para o casamento e não vejo isso. O homem, a mulher precisa entender que o homem não enxerga muitas vezes o casamento como ela, tá? Vai chegar um momento onde os dois vão conseguir enxergar as mesmas coisas, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa saber como agir nessa área, tá? Então, nem todo marido vai aceitar o que só a esposa quer para ele. Tem que ser algo que a mulher precisa levar o homem a sonhar com a melhoria. A mulher precisa levar o homem a desejar aquilo que ela deseja. Ela, por exemplo, a Silvia sempre conta, já contou em outras lives também, que eu não gostava de ler. E aí o que foi que ela fez? Ela foi ler comigo. Ela não ficou dizendo, vai ler um livro, deixa de ser preguiçoso, vai lá fazer isso, tu tem que ler. Isso. Ela pensava, mas ela não fazia. Ela ia lá, o que foi que ela fez? A Silvia conseguiu despertar em mim o amor, o desejo e o prazer pela leitura. Eu aprendi com ela, eu não obedeci o que ela queria. Então isso faz toda a diferença, tá? Aí eu entro e falo assim, eu fiz o AS aprender a gostar de ler? Não, porque isso foi o desejo e a vontade dele. Porque eu poderia até hoje estar lendo, se ele optar, se ele escolher, eu não vou ler. Não, mas ele escolheu a dar essa chance aí, é bom ler, eu vou ler, e aí descobriu isso, né? Então, por isso que eu falo que nós temos essa ferramenta, mas a gente não pode mandar no outro, nós não temos esse poder de mudar a outra pessoa, a gente pode estar ajudando nesse processo. Exatamente. Gente, tem uma multidão de mulheres por onde a gente vai e por onde a gente não vai também, pedindo, querendo urgentemente mudanças no seu casamento. Meu casamento precisa mudar urgente. Aí sabe o que a gente faz? A gente pergunta, e aí? E o maridão? E aí, cara, concorda com isso? Aí sabe o que ele faz? Ele diz assim, pra mim tá ótimo. Pra mim tá uma maravilha. Por quê? Ele tá mentindo? Não, pra ele realmente tá. Por quê? Porque naquele momento o homem não está enxergando o casamento pela ótica da mulher. E muitas vezes o que está ruim é a mudança que a mulher quer para ela, do jeito dela. E muitas vezes, gente, você não pode, você quer um marido que seja o cabeça do lar ou a mulher quer um robô, quer um marionete. Então, às vezes as mulheres perguntam assim, o que é que eu faço para o marido aceitar o papel dele como líder do lar? A gente diz o seguinte, faça o seguinte, minha irmã, não faça o papel dele. Não faça o que era para ele estar fazendo. Não assuma a responsabilidade dele. Deixa acontecer naturalmente, deixe lá, não faça. Porque muitas vezes a mulher não aguenta, né, amor? Quando o homem não faz, a mulher quer ir lá e fazer. Aí sabe o que é que acontece? O homem acha bom. Marido, o homem, se você der um prato de comida e uma televisão bem grande com a TV por assinatura, o casal completa 50 anos de casado bem facinho, na maior moleza do mundo, né, amor? Verdade. Tá? Então, gente, olha só, quando a gente pergunta pro marido, tá tudo bem? Tá, mas pra mulher não tá bem. E aí, isso não quer dizer que o homem, ele seja cego, que ele seja burro, não quer dizer que esse homem, que o casamento para você não tá bom, mas para ele tá,
não quer dizer que ele é tolo, tá? Não quer dizer que ele é endemoniado. Tem a mulher que diz assim, meu marido está possesso, está endemoniado. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber do casamento, ele não quer saber de nada. Está com capeta nos coros, né? E muitas vezes não é. O que acontece nesses casos, simplesmente, é que o casal ainda não está com os mesmos objetivos. Pode ser que para ele, o casamento daquele jeito ali, com sexo uma vez por mês, esteja maravilhoso. E para você, pode ser que não esteja bom, tem que ser toda semana. Pode ser que o seu sonho seja que ele vá para o supermercado ajudar. E ele acha que supermercado é lugar só para a mulher, que a mulher quer estar sozinha. Então, precisa se descobrir, né? E precisa se conversar, né, amor? Tudo que a gente tem falado tem ido para esse lado da comunicação, né? Né? Tipo, tem que ter, não tem... Aí, um comentário aqui interessante, assim, o problema é que a gente vê que ele não faz e vai e faz, exatamente. Aí isso é um erro nosso, que nós queremos que ele assuma esse papel, aí ele fica lá se escorando, né, meio morgando, aí a gente vai lá meio impaciente, rapaz, eu vou fazer logo, que não vou esperar não. E é tudo que ele quer, né? Então deixa lá, tem que, sei lá, qual é o papel dele? A responsabilidade dele é consertar alguma coisa, né? Tem que trocar a luz, fulano tem que trocar a luz. Peraí que eu vou logo trocar esse negócio. Tem umas que dizem assim, eu vou contratar um marido de aluguel para trocar a lâmpada. Tipo assim, ela não quer só consertar a lâmpada, ela quer dar uma alfinetada no marido, né? É para ver se ele desperta, né? Para ver se ele acorda, mas às vezes isso não dá certo. Não dá certo. Então... às vezes dá certo, mas assim, é uma coisa que é muito arriscada, é mais risco do que acerto, então não é. Tem mulher que diz assim, eu queria muito que o meu marido assumisse o papel de líder no lar. Aí o que acontece? Vai lá, o cara trabalha, se esforça, quando ele vai fazer, aí ela diz, não era para ser desse jeito. Isso as que deixa fazer, porque tem umas que querem que o marido assuma, mas quando ele vai assumir, ela acha ruim. Porque tem que ser do jeito dela. Não, olha, tem que lavar, tem que ser assim, tem que fazer assado. Olha, tem que comprar o material daquele jeito. Olha, tem que deixar o menino parar naquele lugar. Gente, nem todo mundo vai fazer do seu jeito. Deixa ele liderar do jeito dele. Ou não liderar. Aí o resultado lá na frente vai levar vocês para um diálogo, né? Então, gente, o casal não está nos mesmos objetivos. O que fazer? O que é que a gente pode fazer? O que é que vai ser feito? Tem mulheres, né, amor, tem 3 tipos de mulheres aí na parada, né? A gente conseguiu aqui enumerar 3 tipos de mulheres na jogada. Tem mulheres que tem esposas que estão muito tristes, estão desapontadas, tem esposas que estão desiludidas, e tem esposas que estão até arrependidas com o casamento, sabe? Com muita dúvida sobre o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço com esse abacaxi? Esse é um tipo de mulher. Desisto, né? Desisto ou não desisto? Invisto ou não invisto? Tenho fé ou não tenho fé? Vale a pena ou não vale? Mas ela está completamente desiludida e até arrependida de ter casado. Para que eu casei com essa tranqueira? Né? Para que eu encostei essa carroça na minha vida? E aí tem o segundo tipo de mulher. É aquela mulher que ela realmente decidiu que não aguenta mais. Não aguento mais. Eu não quero mais. Não dá certo. Esse tipo de homem não é para mim. Esse problema na minha vida eu não quero. E aí ela já decidiu que quer se divorciar. Ela já decidiu que não aguenta mais. E aí, gente, tem o terceiro tipo de mulher. É aquela mulher que tem, né, fé, está apaixonada, mas ela decide continuar aplicando fé que o marido dela um dia vai mudar. Tem mulheres que pensam assim e ela diz assim, em 2020 o meu marido muda. E aí ele não muda e ela fica indignada. E ela vai ampliando a fé. Tem outras que dizem assim, um dia ele vai mudar. Então são esses 3 tipos de mulheres que a gente geralmente percebe esse tipo de mulher no meio do caminho, por onde a gente anda e tal. Nós não temos, gente,
uma orientação definitiva e engessada que sirva para todos, né, amor? Sim. Porque não dá, né, para ser assim, né? Não dá, né? Não somos todos iguais. Então, mas nós temos algumas dicas. Nós temos algumas sugestões de processos que vocês podem observar qual seja o melhor, tá? Dependendo do estado da relação de muitos casamentos hoje. Então, a nossa dica é, seja qual for o estado do seu casamento hoje, tá? Antes de desistir, antes de chutar o pau da barraca, o que mais, amor? Antes de dar um fim no casamento, faz o seguinte, nós temos aqui 7 pontinhos para poder passar para você. Primeiro, verifique se as expectativas que você tem, né? As expectativas que você trouxe para o seu casamento, para o seu marido, não foram estabelecidas sozinhas. O que é que você espera dele? O que é que você acha que ele tem que fazer? Então, primeiro ponto, verifique se essas expectativas não foi só você que criou. Sim. Ele sabe disso? Você compartilhou com ele? Porque tem mulher, né, amor, que diz assim, rapaz, eu não gosto, eu tô namorando com um cara, eu quero casar com ele é bonito, ele é maravilhoso, ele é o homem da minha vida, mas olha, a mãe dele manda demais nele. Ele faz tudo que a mãe quer. Só o que a mãe quer. Só faz o que a mãe quer. A mãe é que diz a roupa, que diz que hora que ele vai para casa, a mãe é que faz tudo. Mas, olha, não tem nem perigo. Quando eu casar com ele, eu vou ajeitar ele. Ou seja, a mulher, ela quer só transferir a posse, né, da mãe para ela, porque quem tem que mandar nele, fazer, ele tem que obedecer, é ela. Então, ela não quer ajudá-lo a entrar no seu propósito. Ela está querendo que ele entre no propósito dela. É mais ou menos assim, amor? Exatamente. Tem um bocado, não tem por aí? E aí, o segundo ponto? Segundo ponto, veja se os pontos críticos da sua relação são comuns para os dois. São de interesse dos dois. Meu amor, eu não gosto, amor, que tu não se depila. Amor, eu não gosto que tu, amor, o teu sovaco, amor. Amor, é muito cabelo, amor. A gente, quando tu levanta, eu tenho que sair do meio. É igual a Gabriela, né? Teu marido sabe disso? Amor, eu não gosto quando você fala, a gente vai na casa da sua mãe, você abraça ela e você não me dá nem um beijo em casa. Então, como é que pode? Você já falou isso? Então, verifique se os pontos críticos do casamento são de interesse dos dois. Terceiro ponto. Se tem coisas que vocês combinaram juntos, ou antes ou durante o casamento, mas só um dos dois, ou só você está fazendo, se for conversar, tem que ser como, amor? Tem que ser com tranquilidade, tem que ser com equilíbrio, mansidão, tem que ser com firmeza, tem que ser com mansidão. Todo né? o fruto do Espírito. E tem que ser, gente, igual perdão, 70 vezes 7. Porque tem mulher que quando a gente vai dizer assim, minha senhora, quando a senhora for conversar com um rapaz, vá com calma, vá com paciência. Mas eu já estou tendo calma não sei quantos anos, ela já fica nervosa, né? Então, tem que manter o equilíbrio. O equilíbrio, ele não tem prazo de vencimento, ele tem que ficar sendo aplicado o tempo todo, 70 vezes 7. Quarto ponto. Se não conseguirem resolver aqueles assuntos do seu casamento sozinho, sabe o que é que você faz? Peça ajuda. Isso é um ponto assim, todos são importantes, mas é algo que o casal precisa desde cedo, né? Já fazer isso. Rapaz, se não tô conseguindo, não tô tendo resultado sozinho, tentando conversar, eu, mulher, vou lá, tento conversar e o cara não escuta, não dá certo. Rapaz, então eu vou procurar ajuda. Às vezes as pessoas só procuram ajuda quando está quase sem poder fazer nada. Ela não quer mais ajuda, ela quer um milagre, ela está à procura de um milagre. Então, assim, acho que é mais fácil a gente falar isso. Não procure só o milagre, procure logo a ajuda, né? Porque aí às vezes é o cara que saiu de casa, ou então é você que já desistiu, aí é que o marido... Isso acontece muito e vem muito para os aconselhamentos. A mulher vem aqui, o casal, e a mulher tá com todas essas queixas. É porque ele não liga, é porque ele não tem tempo para mim, é porque ele não investe no nosso casamento, é porque ele não prioriza a família. Aí é um monte de queixa. E o cara lá, não, para mim tá bom, tá tranquilo, não vejo nada disso.
Aí o que acontece? Aí um determinado tempo a mulher dá uma louca e eu não quero mais, saia de casa, não sei o que, não sei o que. Aí o cara vem bem mansinho. Ei, queridos, por favor, pelo amor de Deus, a minha mulher me botou pra fora, eu quero a minha família de volta. Não, às vezes até sabe, eu quero a minha família de volta. Aí a gente faz aquela pergunta, mas você sabe por que foi que ela botou? Sei, porque faz tempo que ela reclama de quê? Aí o cara vem dando a lista, bem bonitinho do que a mulher vinha reclamando. Ou seja, ele só acordou depois que a mulher foi bem pro extremo. Então assim, será que não poderia ter evitado isso, né? Poderia já ter pedido ajuda, procurar se conscientizar, fazer um autoconhecimento, se tem homens aqui nos ouvindo, se a mulher está fazendo algum tipo de reclamação, ou então o próprio marido está falando para a esposa. Então assim, mesmo que você não concorde com ele, pensa e analisa o que ele está falando. Será que o que ele está falando não é verdade? É verdade. Então, assim, se não conseguem sozinhos, peça ajuda. Mas é importante uma coisa, existe um perfil de ajuda que você deve buscar. Porque tem pessoas que quando está procurando ajuda, até o homem do gás, quando vai fazer uma entrega lá, entregar o gás ou a água, a mulher conta a história todinha. Né? O homem conta a história todinha. Então não é para sair contando para qualquer um. Procure, vou dar uma dica aqui, ó, assim, quando você for procurar ajuda, você tem que escolher uma pessoa confiável. Quanto menos pessoas você envolver, melhor. Procure uma pessoa confiável e procure uma pessoa que seja temente a Deus. Porque se essa pessoa não for temente a Deus, ela pode te dar um conselho, uma direção totalmente fora, que só vai piorar a situação, tá bom? Quinto ponto. Quando conversarem, quando se entenderem, estabeleçam novas atitudes. Porque às vezes conversa e não tem nenhuma função, não tem nenhuma missão. Não, agora nós vamos ser assim. E você estabelece novas atitudes, mas também estabelece um prazo para elas acontecerem, tá? Então, o que acontece? Você às vezes diz assim, não, vamos mudar, mas não, vamos mudar. Aí o que acontece? A pessoa, não, você não disse que é daqui a um mês, que é daqui 2 anos, que é daqui 3 anos, e o cara vai levando. Não, eu estou tentando ainda, né? Então estabeleça um prazo e vai com calma. Se a pessoa tem 5 coisas para mudar, na conversa não manda mudar as 5. Muda uma primeira, dá lá 15 dias. Quando a pessoa conseguir a primeira, aí vai para a segunda. Não bota tudo de uma vez, porque vai ser pior. E aí uma dica também que eu vou dar para as mulheres é que nós temos que lembrar que os homens não são como as mulheres, que conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Apesar de que tem algumas mulheres que não conseguem. Mas os homens são um pouco mais lentos com isso. Então, assim, se for muita pressão, muita cobrança, aí ele bota os pés para a mão e não faz nada. Então, é como o Aécio disse, vai uma coisa de cada vez. Se são 5 coisas, começa com uma. Olha, vamos lá, e aí? Tá, e o que é que você tá fazendo? E vai tentando ajudar nele. Pronto, venceu essa primeira. Aí vamos lá a segunda e assim por diante. Isso. Vamos ganhar. Vou acelerar que a gente tem 5 minutos para poder terminar essa live, tá? Para poder salvar. Para poder salvar. Então, olha só, 6º ponto. Experimente, né? Rapaz, eu já venho tentando de tudo, eu já venho fazendo de tudo, né? Já fiz chá de babaçu, já fiz simpatia, já fiz não sei quantas coisas e não deu certo. Gente, 6ª dica, experimente algo diferente daquilo que você já fez. Rapaz, eu já fiz isso, busque fazer algo diferente. Inclusive, passar a aceitar o seu marido do jeito que ele é. Gente, tem mulheres que simplesmente, cara, eu entendi, ele não vai ser o Cláudio Duarte. E nem o Josué Gonçalves. Ele não vai ser o Josué Gonçalves. Então, o que é que acontece? Vou relaxar, vou me contentar com o que eu tenho. Gente, isso é libertador para muitas mulheres. Isso é algo aliviador. Ai, tirei um peso, eu agora aceitei ele do jeito que ele é. Gente, vai ser bem melhor, tá? A gente não tá querendo dar um banho de água fria na sua fé, tá? Porque se você quer continuar aplicando fé que ele vai mudar e transformar, beleza. Mas pode ser que não seja agora.
Você tem que aliviar a barra para quê? Para que o casamento possa andar. Porque se você ficar cobrando coisas hoje que só podem acontecer daqui 5 anos, você vai passar 5 anos sofrendo, antecipado. E assim, e também uma dessas mudanças, experimente fazer algo diferente. Inclusive, parar e ver se que quem precisa mudar não é você. Às vezes a mudança tem que começar na gente. Às vezes eu estou só cobrando do outro, porque você não faz isso, porque você não faz isso, você tem que fazer isso, mas eu não estou fazendo por onde ele agir assim. Ação e reação. Então, às vezes eu quero que ele me priorize, eu quero que ele me valorize, mas eu não estou dando espaço para ele fazer assim. Então, pense se a mudança não tem que começar em você. É verdade. Então, gente, se você conseguir entender e aceitar melhor a pessoa do jeito que ela é, o cara do jeito que ele é e com as limitações dele, você não vai precisar, não, quando ele mudar e for do jeito que eu quero, eu vou ser feliz. Não, quando você começar a aceitar ele do jeito que ele é antes dele mudar, vocês vão começar a aproveitar melhor a felicidade do casamento hoje, sem nenhuma expectativa exagerada. Aceitar ele do jeito que ele é, gente, pelo amor de Deus, isso não aborda se o cara ele é violento, se ele é abusador, se ele é desrespeitoso. Isso não aborda. Ninguém tem que aceitar um violentador. Ninguém tem que aceitar um abusador, tá? Eu estou falando aqui de um relacionamento fluido, normal e que a pessoa quer fazer mudanças pontuais, entendeu? Então, quando entra a questão de violência e abuso, é outra questão. Não ache que a gente está apoiando isso, tá certo? O que estamos falando aqui não envolve isso. Não envolve isso, tá bom? Último ponto, gente. Último ponto. Rapidinho. Se você está orando pela conversão do seu marido ou pelo avivamento espiritual dele, gente, olha só, você precisa entender o seguinte: experimentar. Eu não estou dizendo que é a regra, mas você tem que experimentar ser mais silenciosa. Você tem que experimentar ser mais secreta nas suas conquistas. Ou seja, você tem que ser mais dedicada a isso e paciente como Jesus. Ou seja, se cale. Se cale, tá? Fale menos. A Bíblia mostra mulheres que conseguiram conquistar o marido como? Em mais silêncio. Não é abandonar o casamento. Não é jogar fora, deixar para lá, seja agora o que Deus quiser. Não, tá? Não é isso. É você vivenciar a realidade, a felicidade do seu casamento hoje e esperando para viver a realidade, a felicidade das mudanças conforme elas vão acontecendo. Verdade. Né? Isso vai ser muito melhor, vai ser muito mais libertador. Gente, essa foi a nossa live de hoje, né? Já estamos aqui finalizando. Foi aí as 7 dicas. Vamos deixar salva, né, no nosso Instagram. Tem algumas perguntinhas aqui, mas infelizmente a gente não tem como só se a gente continuar. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live, tá? Nós vamos salvar ela e aí daqui a alguns minutinhos a gente volta só para dar uma pincelada. Em seguida a gente volta. Vamos lá para a pergunta aqui. Então, o que vai ajudar a ganhar outra pessoa é as nossas ações e atitudes. Ou não só ficar falando. É tipo isso, né? Quando a gente fala de ficar falando o tempo todo, é porque às vezes a gente reclama muito a mulher, que eu tô falando a gente da mulher. Quando reclama muito do marido, aí ele cansa. Tu imagina até a gente mesmo, a mesma coisa é o marido, ficar só reclamando. Você vai ter uma hora que você vai fazer só de mal, tipo menino, né? Tipo assim, eu vou fazer só de mal. E aí cansa. E a gente tem que fazer com que, por exemplo, vou usar aqui ser mais didática. Vamos dizer que uma coisa que aconteceu muito com a gente, por exemplo. Posso contar, meu amor, da toalha? Eu não combinei com ele ainda. Pode.
Assim que a gente casou, os primeiros anos, o Aécio, toda vez quando ele tomava banho, ele deixava a toalha molhada em cima da cama. E isso me irritava profundamente. Então a gente sempre fica, amor, por favor, tu deixa a toalha em cima da cama, molha a cama e a toalha ainda fica fedendo. Aí a toalha, a gente vai botar num cesto, a toalha fica muito fedorenta e dá mais trabalho lavar, porque na época a gente não tinha máquina de lavar. Então dava muito trabalho. E aí, quando foi um dia, eu tive uma ideia. De tanto eu falar, só que eu não brigava, né? Não era uma confusão. Eu falava, ô, benzinho, tu deixou de novo a toalha, não sei o quê. Ela ficava só enfesada. Ela não reclamava. Aí, quando foi um dia, eu tive uma ideia. Eu disse assim, eu vou deixar ele uma semana com a mesma toalha. Aí, deixei, tipo, ele trabalhava, saía muito cedo, tipo 5:30 da manhã. Então, quando eu acordava, tipo 8 horas, a cama já tava, tipo, fria e a toalha lá toda enrolada. Eu trocava a toalha. Aí, eu deixei 7 dias. A Edilene tá dizendo assim, o troço dessa toalha. Aí, o que foi que aconteceu? Quando foi no 7º dia, mais ou menos, ele disse assim, bem, essa toalha tá tão fedorenta. Aí eu disse, mas você sabe por que a toalha ficou fedorenta? Ele disse, não, é porque você tá tantos dias. Aí eu disse, acho que era tipo 6, 7 dias. Eu deixei essa semana você usando a mesma toalha que você deixou enrolada aqui. Gente, ele aprendeu e não deixou mais a toalha enrolada, né? Então, assim, em vez de eu ficar o tempo todo falando, eu sempre busquei, eu pedia muito a Deus esse tipo de estratégia, como que eu faço? O Senhor me dá uma luz para mim poder mostrar ao Caio que isso me irrita, que isso não é legal, mas não é um capricho meu, são questões tipo a toalha molhada em cima da cama, então a cama vai ficar com fungo, a toalha dá trabalho para lavar, então é uma série de coisas, e não é higiene deixar uma toalha toda embolada. E assim eu fiz com várias coisas, e deu certo. Pode ser que você for fazer com seu marido, ele vai passar um mês se enxugando com pano de chão e não vai mudar. Pode ser? Pode. Mas ora e pede a Deus estratégia. Senhor, me mostra, me diz, me dá uma estratégia, me dá uma ideia que eu possa fazer, que o fulano ele possa melhorar nessa situação. É verdade, porque se você ficar só em silêncio, calar a boca, né? Você nunca vai conseguir nada, porque você está dando para Deus a responsabilidade de fazer tudo. Você tem que continuar aplicando fé, sendo estratégica, buscando novas coisas, mas um mínimo de barulho possível. Você tem que ficar em silêncio não quer dizer ficar parada, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que ter estratégia para... Rapaz, eu queria muito que ele aprendesse sobre romantismo. Aí o que você vai fazer? Ou você vai, quando tiver um churrasco de amigos, que um amigo vai estar lá, aí você vai lá e dá uma ideia para sua amiga. Amiga, vamos falar de contar a história do marido. Aí o que acontece? Você foi lá por tabela, né? A mulher contou a história e o cara ouviu a história do outro que era romântico. E aí o que foi que aconteceu? Ele conseguiu se despertar. Quando ele despertar, aí você entra, ai amor, pois olha, eu já vejo você um dia muito romântico. Tá entendendo? Ou queria muito, né? Você tá entendendo? Então, essa é a dica, tá? Então, gente, para quem tá entrando agora... Agora sim, deixa eu só explicar. Para quem tá entrando agora nessa live, tá? Nós terminamos agora a nossa live sobre... Oficial. A nossa live oficial, quando a mulher sábia casa com um homem tolo, tá? E aí acabou a live, nós já salvamos a live, tá lá por 24 horas e a gente abriu aqui só para complementar algumas perguntas que a gente viu interessante lá, tá certo? Aí eu acabei de falar a respeito da toalha, aí eu te pergunto, como um homem, o que é que muda? A mulher fala sobre a toalha e aí você não, isso é um testemunho nosso, né? Falava sobre a toalha e você não mudava, isso você só mudou depois que você usou a toalha suja. Suja não, fedendo. Gente, o que mudou em mim foi o seguinte, foi descobrir, olha só homens, tá? Eu entendi, para mim, tanto fazia a toalha na cadeira, a toalha na mesa, na cama, tanto fazia esquecer, se enxugar com ela fedorenta ou tal, só que o que foi que aconteceu? Todas aquelas atitudes que eu estava fazendo eram atitudes que eu fazia quando solteiro, quando eu não tinha ninguém para se incomodar, ninguém para interferir ou para, digamos, atrapalhar.
Aí o que foi que aconteceu? Começou a cair a ficha em mim que eu não era mais só. Que eu agora era casado e que para ela era importante que a toalha ficasse no lugarzinho certo. Para nossa convivência era importante que eu estendesse. Por quê? Porque senão, quando eu fosse me enxugar com a toalha fedorenta, quem ia sentir o fedor era ela. Eu já estava tão habituado com aquele fedor que para mim era normal. Mas eu entendi, quando eu entendi que era importante para ela e que nós estávamos vivendo em coletividade, aí mudou tudo. Tá dizendo entendeu? Que tá travando, né? O pessoal está dizendo aqui que está travando. Está travando para todo mundo ou só para alguns? Porque a gente viu que está tendo uma instabilidade, né, na internet, quando começa assim, esses horários fechados, ó, 22, 21, 21h15, 21h30, aí trava aí o Instagram fica sobrecarregado. Tá travando ainda? Vai dando um aviso aí pra gente. Se tá ok. Aí, ó, tem aqui também foi uma questão que por anos eu pegava muito no pé do AS com isso. Deixa eu ver só o nome dela. É Karine, né? Ela fala assim: eu queria que ele aprendesse a usar o creme dental que sempre é espremido no meio, tá? Isso também eu ficava muito chateada. Existem coisas, como eu falei na outra live, existem coisas que eu preciso tentar com que ele mude, mas tem coisas que eu mesmo tenho que mudar. Eu vejo que não está funcionando ele, então eu vou mudar para mim poder me adequar. Só que o que acontece? Eu falei da toalha, né, que aí quem mudou foi ele, e aí eu vou falar do creme dental. O creme dental, gente, nós temos 24 anos de casado e até hoje o creme dental é apertado no meio. Sabe o que foi que eu fiz? Fui começar a apertar no meio também, junto com ele. Então, tem dia que ele tá lá embaixo querendo subir o creme dental e eu fico só olhando que pra mim nem me incomoda mais. Então, tem coisas que a gente precisa abrir mão mesmo. É muito mais prático, óbvio, o creme dental já tá lá na pontinha. Mas se a pessoa acha que não tá nem aí, que pode ser no meio, pois então vou apertar no meio também. Então, até hoje eu também aperto no meio. Tem casais também que resolveram cada um tendo seu creme dental. Entendeu? Então, eu gosto do de morango, o outro gosta do verde, né, de menta, não sei o que e tal. Então, cada um tem o seu creme dental e acabou o problema. É porque isso não quer dizer que o casal é um casal de verdade porque tem 2 creme dental. Gente, isso é balela, isso é bobagem, entendeu? Você pode ter 2 creme dental, cada um pode ter o seu sabonete, entendeu? Cada um pode ter, entendeu? Cada um tem seu sabonete. Pronto, acaba o problema. Tem gente, é porque o sabonete fica com pelo do corpo do homem e aí ele tem que tirar, tem que lavar. Tem alguns homens que são um pouco cebosos mesmo. A gente vai fazer a barba, deixar a pia toda suja. É questão de higiene, né? Aí tipo, já é ceboso. Pois é, tem que aprender a ter higiene. Isso é higiene. A pessoa vai usar e deixa pelo da barba, o barbeador lá cheio de pelo e a mulher tem que lavar. Então, assim, é questão de higiene mesmo. É verdade. O Ricardo tá dizendo aqui, né? Só um minuto, só para vocês. Gente, quem tiver mais perguntinha, tem aí a caixinha de pergunta, que é essa caixinha com ponto de interrogação. Você clica nela e pergunta enquanto a gente tá respondendo aqui. Tá? O Ricardo Cazon, que é o pastor de uma igreja abençoada em Goiânia, ele trabalha com casais, tem um trabalho magnífico, ele está dizendo assim, gente, creme dental apertado em cima ou no meio, papel higiênico. Gente, como é que pode isso gerar polêmica entre um casal? Como é que pode, gente? Como é que pode? Mas acontece. Gente, eu acho que é porque o casal não tem o que fazer, né? Eu acho. Não tem, antigamente o pessoal, há uns anos atrás, o pessoal dizia assim, homem, melhore, né? Gente, melhore, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? Gente, mas isso é muito de... se a gente parar para pensar, vamos dizer, a gente casou muito jovem, com 19 anos, mas vamos dizer que pessoas que casam com 25 anos, por exemplo, eu tenho um hábito, eu fui criado com famílias, com pessoas diferentes por 25 anos. A outra pessoa foi criada por 25 anos, junta com 25 anos, fazendo hábitos por 25 anos, totalmente diferente do outro. Então, quando chega aqui, eu quero permanecer com o meu hábito. Eu estou 25 anos com isso. E ele também. Então, aí acaba fazendo o quê?
como é o nome daquele jogo que fica nas pontas da corda, puxa para lá, cabo de guerra. Cabo de guerra. Fica um cabo de guerra, né? Puxam para lá. Não, tem que ser, o creme dental tem que ser apertado no meio. Não, tem que ser de acordo com o que vai acabando. Não, o papel higiênico tem que ser para cima. Não, é para baixo. Pois aí foi que a gente fez com o papel higiênico, de cima e de baixo, tiramos o papel higiênico e fica ele em cima da caixa de descarga. Nem fica nem para cima, nem fica para baixo. Assim. Né? Entendeu? Então, assim, como o pastor Ricardo lá de Goiânia falando aí, trabalha com casais lá, deve passar por isso, né, o tempo todo e muitas outras coisas, né? Deve ver cada bobagem, cada besteira, né? Uma vez a gente viu um casal, amor, tu lembra? Muito chateada porque o cara parece que ele não abria, ele não ficava na janela olhando para ela. Não sei se tu lembra, era assim uma bobagem. O casal sofrendo muito porque ele nunca tinha abrido uma janela para ela de manhã, uma coisa assim. Gente, pelo amor de Deus, né? E aí a gente precisa, a partir do momento que a gente vê assim o casal como uma equipe, né, que é uma coisa que a gente sempre tem falado aí nas nossas lives, como uma equipe, dizer assim, tá, aqui não tá dando certo, a gente não tá entrando aqui no acordo, vamos ver aqui como é que fica melhor para as duas partes. Por exemplo, vamos dormir, um edredom, aí um puxa muito para um lado, outro puxa muito para o outro, um dos cônjuges se mexe muito na cama. Gente, vamos fazer o seguinte, cada um vai ter seu edredom. Simples assim. Na hora de namorar, de chamegar, quando começa, fica em um, e na hora de dormir, vai você com seu edredom e eu com meu edredom. Sabe, procurar fazer coisas simples que possa ser resolvido, né? De acordo com os dois. Agora tem gente que fica brigando, né? Se a gente for parar para pensar, tipo de creme dental. Não, gente, é brincadeira ficar brigando por creme dental. É claro que briga, e briga feio. Aí o que acontece? Ficou chateado com alguma coisa à noite, né? Vamos dizer, foi dormir brigado os dois. E aí quando é de manhã, a mulher, que eu acho que é mais a mulher, né? Que fica... Tem algum homem aqui que não gosta que apertar o creme dental no meio? Fala aí, porque eu sempre vejo as mulheres que reclamam. Rapaz, pra mim, tanto para apertar em cima, apertar embaixo, contanto que a mulher escove os dentes e não fica com a boca podre, eu não quero saber onde é que ela vai apertar. Aí o que acontece? Vão dormir brigados. Aí quando é de manhã, a mulher vai escovar os dentes, tá lá o creme apertado no meio. Gente, é pedir para brigar. É verdade, aí, eu acho que chegou outra perguntinha aí, vamos amor. Ver aqui. Vê aí se tem. Falou agora. E sobre dormir brigados? Melhor resolver antes ou quando esfriar a cabeça? Boa pergunta. Verdade. Você quer que eu responda, meu amor? Vai Você lá, quer introduzir aí? Depois eu falo. Gente, olha só. Uma coisa que é simples, né? Todo mundo vai dizer. É lógico que é muito melhor o casal conversar antes de dormir para poder dormir bem, né? Isso é verdade. Isso é tranquilo. Mas por que dormir brigado é tão ruim? Vou trocar aqui a pergunta. Por que é tão ruim? Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração, principalmente quando a gente vai dormir com raiva do outro, eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas a minha esposa, ela entende disso mais do que eu. Ela pode usar aí um termo mais correto. Mas, às vezes, a nossa cabeça, né, a nossa mente e o nosso coração, quando a gente vai dormir brigado, principalmente quem se sente ofendido, ele tende a passar a noite maquinando. A sua noite, passa a noite pensando naquilo. Fez isso comigo? Vai ver o que é que eu vou fazer. Deixa que eu pego. Eu já vou maquinando qual vai ser a hora, o que é que eu vou dizer. Eu já estou com a palavra, já estou com o discurso todo pronto e tal. Por quê? Porque eu tive tempo para maquinar tudo isso. E aí o nosso coração vai criando amargura. Já vou pensando, perdoar? Perdoo nada. Eu vou guardar esse perdão no mínimo uns 15 dias. Sexo, eu vou dormir de calça comprida e de coturno do exército. Vai ver. Não, olha, de jeito... Aí a sua mente vai lá e o seu coração vai endurecendo. No outro dia,
Quando isso acontece no outro dia, a pessoa espera o outro se levantar. Não quer tomar café da manhã porque eu não estou com fome, sabe? Não quero falar. Não quero falar, não quero conversa, sabe? Eu estou com abuso, né? Estou com abuso. Aí o que acontece? Aí no outro dia fica, pra que eu casei mesmo? Um traste desse? Pra que eu fiz isso? Não sei o quê, pra que... Rapaz, se eu pudesse eu não teria feito. Aí vem, aí o seu coração, a sua mente, né? A Bíblia fala... Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque quando o sol se põe, você vai descansar. Quando você vai descansar, você vai deitar, você vai relaxar. E quando você relaxar com raiva, com ira, aí o seu coração e a sua mente vão maquinar coisas piores. Então, esse conselho de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira é de o quê? Antes do sol se pôr, antes de tu ir descansar, joga logo tudo fora, vomita, bota pra fora, conversa e vai dormir bem. O ideal é tá isso, certo, amor? né? Sim? O ideal é isso. Mas aí também tem casos assim, tipo, brigou muito feio, um dos dois estão muito nervosos, alguma coisa do tipo, e acha melhor conversar no outro dia, beleza, mas não pode, o que não é legal é deixar acumulando essas coisas, né? O bom mesmo é tentar resolver, gente, pelo menos é algo que a gente sempre procurou fazer, nem que nem durma. Já aconteceu coisa da gente ficar tentando conversar com raiva do outro até 5 horas da manhã. A gente chama aqui as caladas da madrugada, né? É a hora do gabinete. Mas o bacana é já ir dormir com tudo resolvido, né? Para poder não ficar amadurecendo e pensando besteira. Gente, tem uma pergunta aqui, ó. Se a mulher sábia tem como base o Espírito Santo para ajudar e decidir o seu marido? Eu não entendi. Eu não entendi muito a pergunta, né? Mas eu acho que ela está perguntando sobre... Ela pode pedir ao Espírito Santo para dizer para o marido, né, que ela está certa, né? Mais ou menos isso, eu não sei, tá? Se for, refaça a pergunta para a gente. Mas o que acontece? Gente, o Espírito Santo, ele tem o poder e é papel dele, né? Nos convencer, mas do pecado. Sim. Entendeu? O Espírito Santo, ele nos convence se nós estivermos praticando algum pecado. O Espírito Santo, ele não pode ser menino de recado para ir lá mudar uma coisa que não é nem o Espírito Santo que está querendo, mas é o outro. Entendeu? Então, eu, né, entendo que essa não é função do Espírito Santo, tá? Então, quem tem que ir lá conversar e convencer o outro, se não for pecado, né, é você mesmo. Tá certo aí, amor? Isso mesmo. Então, gente, acho que já deu, né? Já deu, a gente já conseguiu aí responder todo mundo, não tem mais... O Léo falou aqui, foi bem legal e é nova essa do creme dental. Ele fala assim, aqui em casa a tampa do creme dental tinha perna. Passei a comprar pasta com tampa com clipe, aquela que abre e fecha, que não solta. Aí nunca mais sumiu. Pronto, resolveu o problema. Aconteceu Agora eu fiquei curioso para saber para onde é que essa tampa ia. Ela deveria derrubar no vaso sanitário. Só pode, né? Ninguém sabe. Então a pessoa usa óculos, aí vai o lente e vai escovar os dentes sem... ou ela saía mastigando o negócio, né? Talvez. Achava que era chiclete. Não sei, né? Gente, é muito interessante, né? Eu já vi um casal também brigava, porque os dois cozinhavam. E um colocava o sal na geladeira e o outro no armário. Tu lembra dessa? Aí a briga era por isso. Porque um era o sal tinha que ser na geladeira. Aí quando o outro não gostava do sal na geladeira, que ia cozinhar e o sal estava na geladeira, era uma confusão, porque o sal estava gelado. Menina, é muito simples, só botar um sal na geladeira e um sal no armário. Muito simples, muito simples, né? Então, gente, o negócio é eliminar o problema, tá? Mas muitas vezes a pessoa quer eliminar o problema fazendo do jeito dela. Eliminar o problema é um meio termo. Olha, não é nem você, nem sou eu. Vamos fazer um meio termo aqui, um meio do caminho, entendeu? Por exemplo, a minha esposa, ela é muito espaçosa na cama, né? Conversa, não. Então, às vezes dá vontade de... Amor, vou colocar
tauba aqui no meio da cama, né, pra gente poder dividir. Porque às vezes eu tô lá bem deitadinho no meio, ela diz que eu tô do lado dela. É ele que vai pro meu lado sempre. Não, Às mas vezes eu vou pro seu lado para poder ficar perto de você. Às vezes eu acordo de madrugada ele com a cabeça no meu travesseiro, eu querendo puxar o meu travesseiro, então empurrando ele lá. Mas aí não é porque eu invado o lado dela, é porque eu quero estar perto dela. Pois eu vou pro teu lado porque eu também quero ficar perto de ti. Olha aí, viu? Pronto. Resolveu, tá vendo, gente? Então é muito fácil. Gente, eu acredito que a gente já respondeu tudo, tá? É isso aí, gente. Deus abençoe. Beijo, grande abraço. queridos. Fiquem Sucesso, com Deus. paz e prosperidade para vocês. Tchau.